Fala galera da Rede Coxa, tudo bem com vocês? A gente tarda, mas não falha. Enfim, um vídeo de análise de alguns dos atletas já confirmados, já treinando, já com fotos, já quase indo para jogo, que o Coritiba contratou para essa temporada 2021. Já teve um vídeo falando aqui do Vagninho, do Val e do Johnny Douglas, então a ideia agora é falar de outros 3 ou 4 jogadores, se eu ver que vai dar tempo ali de comentar, tá? Vamos começar por quem foi contratado a princípio para ser o responsável, o xerife da zaga, que é o Luciano Castan. Então, irmão do Leandro Castan, esse mais famoso jogador do Vasco, o Luciano Castan vem do CSA, uma temporada onde ele praticamente jogou quase todos os jogos da temporada ali pelo CSA, fez mais de 30 jogos dos 38 ali que tinha, foi um cara regular no time do CSA. O que é importante dizer do Luciano Castan é que talvez a gente possa trazer para um cenário de Coritiba, tá? O Luciano Castan é um cara que vem para ser titular, isso na visão e pelos indícios que a gente vê não só de característica do que a gente tem no elenco, mas também pelo status em que ele foi contratado e que a comissão técnica enxerga nele. O Luciano Castan, ele é um cara de boa jogada aérea, e aí quando eu digo boa jogada aérea, não somente ofensiva, mas principalmente defensiva, que é o mais forte dele, ele é zagueiro, obviamente, mas não é um cara de técnica e não é um cara muito forte com a bola pelo chão. E aí onde é que eu acho que pode ser boa a vinda dele e onde é que pode ser preocupante? Luciano Castan é um cara que pegou um time do CSA que tinha um jogo muito forte pelas pontas, atacava muito pelos lados e quando era contra-atacado, forçava o adversário a fazer lançamentos, a fazer essa jogada mais aérea, seja em cruzamentos na área, seja em tentativa de lançamento de bola longa, o que facilitava para o Luciano Castan tirar e interceptar essas bolas pelo alto. Então é um cara alto que consegue ter essas interceptações. Olhando para o nosso elenco, a gente perdeu o Sabino e a gente tem o Nathan Ribeiro. Eu imagino e eu vejo hoje como características o Luciano Castan um cara mais próximo em termos de características do Nathan Ribeiro. Então a gente teve numa Série B 2019 em que o Coritiba subiu, o Nathan Ribeiro sendo o cara responsável por ser esse cara do corte, esse cara da sobra, esse cara que por cima tinha um vigor físico para isso, enquanto o Sabino era o cara que por baixo era muito mais técnico para conseguir não só interceptar como sair jogando. Então eu vejo o Luciano Castan suprindo uma ausência do Nathan Ribeiro, porque entre aspas, porque o Nathan Ribeiro continua no elenco. Então não vejo alguém como suprindo a saída do Sabino, tá? É claro que tem a molecada da base que pode surgir e pegar a posição, mas a ideia é que ele jogue pelo lado esquerdo e aí em termos de pé, sim, suprindo a ausência do Sabino, mas em característica eu vejo ele muito mais parecido com o Nathan Ribeiro do que com o Sabino. E isso para mim é um ponto que pode ser um ponto negativo, porque a gente não tem alguém no elenco que hoje possa ficar ao lado dele e complementar. Onde eu acho que ele pode se encaixar bem, dependendo de quem for o primeiro volante. E aí, vai ter vídeo aí do William Farias também, com um William Farias sendo esse cão de guarda, esse mordedor, talvez force com que os adversários optem mais pela bola longa do que pela bola pelo chão. Isso pode facilitar o jogo do Luciano Castan, mas isso a gente só vai ver na prática. Outro jogador que o Coritiba contratou, esse sem muito histórico, é o Valdeci, jogador que vem do Esportivo Luquenho. Não dá para saber, assim, em números muito qual foi o scout que o gabaritou ser contratado, tá? Ele não tem, assim, muito histórico em termos de número que possa corroborar uma contratação dele, principalmente para ser titular. Agora, a gente está tratando de uma Série B de Campeonato Brasileiro, apesar de ser considerada a Série B mais difícil da história, pelo menos da era pontos corridos, a gente tem diversos times ali que tem um nível técnico muito abaixo. Então a gente tira os 4 que caíram, mais Cruzeiro ali que ficou, enfim, um ou outro time, mas assim, a gente tem times com padrão técnico muito abaixo, os times que subiram da Série C, os próprios que ficaram e se salvaram do rebaixamento. Então talvez o Valdeci seja um cara que mostre ser útil para se ter no elenco. Não vejo ele longe de vê-lo como titular. É um cara que parte muito do 1 contra 1, é um cara que tenta apostar
nessa jogada de velocidade, ele é ponta, então ele tenta apostar nessa jogada de velocidade, tem o número de tentativas de drible por jogo alta, cerca de pelo menos entre 2 a 4, que para ponta é até bom, porque normalmente o jogador ele associa antes de tentar driblar. O Valdeci parece ser um cara que tenta ir para cima do zagueiro, ao invés de somente ficar associando, recebe a bola na lateral, espera alguém aproximar para tocar. Não, ele é um cara que pelo menos nas características e nas análises frias de número, ele é um cara que tende a partir para cima dos zagueiros. Agora, é um cara que perde muita bola. Ele tem uma média de pelo menos 9 perdas de bola, seja no campo ofensivo, seja no campo defensivo. Então é um número alto, é um cara que justamente não só mostra essa característica dele de ser um jogador que gosta de partir para cima, gosta de tentar o drible, gosta de tentar alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo mostra uma possível deficiência técnica dele, porque ele perde muita bola, ele não consegue concluir esses dribles. Se ele perde entre 9 e 10 ali bolas por jogo e ele tem de 1 a 2, entre 2 e 4 ali dribles certos, significa que ele está perdendo muito mais do que ele está acertando nessas tentativas. Então é um cara que vale ficar de olho, não acho que ele vai ser titular, talvez seja no Paranaense, mas por falta ainda de ter um elenco mais encorpado, mas não vejo ele sendo titular na sequência da temporada, e aí esse mesmo, de fato, a gente vai precisar acompanhá-lo em campo para ter uma avaliação crítica maior, tá? O Coritiba contratou, e aí voltando lá para a zaga, contratou o lateral esquerdo Romário, jogador que disputou a Série B pelo Cuiabá. Essa contratação eu acho interessante porque o Coritiba carece de um lateral esquerdo no elenco, apesar, e aí, antes que já me xinguem, apesar de termos o Ângelo no elenco, eu acho que o Coritiba carece, porque não vai ter só o Ângelo, o Cazu saiu, foi jogar nos Estados Unidos, então o Coritiba precisa de um lateral esquerdo, tá? Hoje eu vejo o Romário como titular e o Ângelo como reserva, não por questões técnicas, sim, porque o Ângelo não foi testado. Então a gente não tem um histórico do Ângelo como profissional. Então, nesse ponto, o Romário vai ser titular, jogou quase todas as rodadas também como titular do Cuiabá, teve uma média ali, se você for puxar uma média de números aí, de atuações, uma média boa. Agora, ele é um cara mais defensivo e associativo do que um jogador, um lateral que apoia e que tem assistências, por exemplo. Então, ele é um jogador que precisa de um ponta, que precisa de meias que aproximem com ele, se tratando de jogadas ofensivas. Ele é um cara que muito associativo, é um cara baixinho, é um cara rápido, é um cara que gosta de participar do jogo, mas é um jogador que você não vai ver comumente. Talvez ele possa queimar minha língua, obviamente, torço para isso, mas é um cara com 0 assistências, por exemplo, temporada 2020. Então, não é um jogador que vai chegar na linha de fundo, cruzar e vai ter aqueles cruzamentos perigosos que possam resultar em gol a cada 10, 15 minutos. Não, longe disso. Ele é um jogador muito associativo, que gosta de participar do jogo, gosta de aparecer para o jogo, dar amplitude, grudando na linha lateral, e é um jogador que precisa de um ponta, que o time tenha, que a equipe tenha um ponta para ajudá-lo por esse setor esquerdo, se não tiver alguém que consiga povoar aquele lado próximo a ele para ajudá-lo nessa capacidade de criação ofensiva. Defensivamente, eu acho ele até bem mais útil do que ofensivamente. Por quê? Porque ele intercepta muito, justamente pela velocidade dele. Ele é um jogador que tem uma boa leitura defensiva para saber aonde é que esse passe pode ir. Então ele é um jogador que tem até números altos para interceptação de passe por jogo. Então é um jogador que não é aquele cara marcador de morder, ele é um jogador mais inteligente de fazer uma interceptação de linha de passe. Então, defensivamente, eu acho ele bem mais útil, não significa que eu acho que ele seja um primor de lateral, um lateral que se o Coritiba subir vai ser o titular, não, eu acho que é um lateral próprio e pronto para uma Série B. Tá? Se o Coritiba trouxer alguém com nível técnico maior, ótimo, aí eu acho que ele vai ser reserva, mas hoje ele é titular indiscutível para esse elenco de uma Série B, é um cara que já sabe como disputar essa competição, tem números bons na própria competição e tem as características que ela pede. É um jogador inteligente, marcador, consegue interceptar bem passe e associa bem. Vendo pela estrutura do que essa comissão técnica e a direção estão montando em termos de elenco, eu acho que ele pode casar bem com as peças que o Coritiba tem, tá? E aí temos também, continuando na zaga, o Wellington Carvalho, zagueiro que veio da Ponte Preta, também disputando a Série B. E aí temos assim, dessa lista que nós falamos, junto com o Valdeci, para mim,
o jogador de nível técnico mais abaixo dos contratados, tá? Não traria o Wellington Carvalho, eu entendo talvez o que a diretoria e a comissão técnica pensaram em termos de contratação. É um cara já acostumado com a competição, disputou ela pela Ponte Preta, mas eu não acho que ele foi bem pela Ponte Preta. Eu acho que é um jogador que tem várias limitações técnicas e ele é um cara que, se a gente olha para o Luciano Castan, é o cara que foi contratado para complementar as características do Luciano Castan. Então, a gente tem um Castan muito forte na bola aérea e a gente vai ter um Wellington Carvalho que, se a gente coloca ali o que ele é melhor, bola aérea ou bola pelo chão? Ele é melhor na bola pelo chão, mas não significa que ele é muito bom ou que ele seja, eu considere bom nas duas. Eu acho que ele é regular. Ele é regular ali na bola pelo chão e ele é baixo na bola pelo alto. Então, ele tem como característica complementar aquilo que o Luciano Castan tem de deficiência, que é essa saída de jogo e essa interceptação, essa marcação pelo chão. Agora, ele é um cara que eu não consigo vê-lo como titular, apesar de todos o Nathan Ribeiro ter características semelhantes com a do Luciano Castan e talvez a zaga ficar lenta com os dois. O Wellington Carvalho não vejo com capacidade técnica para ser titular por uma sequência de Série B. Eu acho um cara de elenco, machucou, teve alguém suspenso, o cara vai lá, repõe por um jogo, beleza, 2 no máximo, mas é um cara para ter no elenco, ok, pode ser que no vestiário agregue, mas não vejo nele uma capacidade técnica para um time que queira brigar por título de uma Série B, tá? Ele é um cara destro, é um zagueiro destro, então outro ponto que pode complementar o Luciano Castan canhoto, o Wellington Carvalho destro. Então são dois jogadores que se complementam para que você possa fechar essa dupla de centrais, um forte na bola aérea, outro melhor na bola pelo chão, mas eu vejo no Wellington Carvalho características piores do que o que a gente já teve no elenco, e dessas contratações que a diretoria fez, eu vejo o que tem uma capacidade técnica, uma qualidade técnica ali para aquilo que o clube precisa e para aquilo que a gente vai precisar que ele entregue, pelo menos no histórico, não tão satisfatórios. Pode ser, e eu torço que ele queime minha língua e quando jogar, jogue muito bem, tá? Galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, já deixem seus comentários do que vocês acharam dessas contratações. Vai ter próximo vídeo agora, vamos falar de William Farias, vamos falar de Léo Gamalho, vamos falar de Robinho, então vamos destrinchar aí as 3 principais contratações para a temporada 2021, beleza? Galera, tamo junto, siga a gente aí nas redes sociais, @RedeCoxa, Instagram, Twitter, Facebook, e é nóis, tamo junto.